resolvi fazer um trabalho de mestrado feminista. E o trabalho era baseado em fontes feministas. Eu me lembro que citava John Scott e Judith Butler. Tinha a abordagem da perspectiva de gênero, que era inclusive a linha de pesquisa do meu trabalho. E pretendia investigar inquéritos policiais da comarca de Chapecó. Porque quando você vai fazer um mestrado, sempre tem que ser um recorte temporal, um recorte documental, enfim, é sempre uma coisa pequena. Então, era uma análise de discurso feminista em inquéritos policiais da década de 70 e 80. E o trabalho era totalmente feminista. E aí, nesse momento, eu tive certeza que o feminismo não era sobre liberdade das mulheres ou qualquer coisa assim. Porque, embora o trabalho fosse feminista, o bicho pegou na sala de aula porque os professores descobriram através de denúncia dos meus colegas, os colegas me denunciaram porque eu era cristã. Então, nas minhas redes sociais, à época o Instagram não era tão importante, mas eu usava Facebook, YouTube, e eu era confessadamente evangélica. Aí você já tinha o seu canal? Já tinha, Vlogoteca, eu criei em 2013, junto com a época que eu entrei no mestrado. Entrei no mestrado também em 2013. O primeiro livro, inclusive, que nós resenhamos na Vlogoteca, hoje se chama Videoteca, se alguém quiser conhecer, tá tudo lá. Nós resgatamos os vídeos antigos e republicamos, videoteca.com. Mas o primeiro livro que eu publiquei lá, a resenha, foi Maquiavel Pedagogo. E para a época, imagina, 2013, teve 80 mil visualizações. Então, assim, foi impactante, porque não existia esse nicho de esquerda, essa bolha de esquerda que tem hoje, né? De direita. Então, era justamente um trabalho que mostrava como o sistema educacional era aparelhado para inclinar os jovens a uma concepção de esquerda. E aí, nessa minha experiência pessoal, eu percebi, eu me considerava uma mulher independente, até hoje eu sou financeiramente, eu sempre fui economicamente independente, etc, etc. E eu me considerava assim, porém, nada dessas prerrogativas que eu cumpria me gabaritava para ser feminista. Eu continuava sendo xingada pela galera. Apesar de estar num mestrado de história, estudando, porque eu não concordava, eu falava mal lá da Simone de Beauvoir, que eu acho que ela era uma assediadora de menores, ela e o Jean-Paul Sartre, etc. Então, resumindo, a minha experiência me colocou nesse caminho. Me obrigaram a ser antifeminista. Eu não gosto dessas coisas, anti alguma coisa, né? Porque parece que você organiza a sua vida em função de negar algo. E não é legal, né? O certo seria nós organizarmos a nossa vida em torno de princípios e valores que a gente quer construir. Mas acabou ficando essa pecha aí de antifeminista, e agora eu adotei e uso nos livros, na apresentação biográfica e tudo mais, porque eu fui empurrada a ser adversária do feminismo. A priori, se ninguém tivesse me impedido de nada, hoje vocês estariam lendo um trabalho, uma dissertação de mestrado feminista publicado por Ana Campanholo. Eu ia publicar o trabalho. Era a única maneira de conseguir o título. Não existia uma orientadora ou uma linha de pesquisa naquele mestrado, eu diria até naquela universidade pública, que fosse conservadora. E te tiraram isso? Tiraram, né? A professora me humilhou na sala de aula, processei a professora, foram 3 processos ao todo, um que eu movi contra ela e 2 que ela moveu contra mim. Eu perdi 1 e ganhei 2. Ela, inclusive, teve que pagar os honorários sucumbenciais para o meu advogado, que é o Dr. Gastão da Rosa Filho. É um excelente criminalista, então se você precisar de um advogado, já saiba. Ah, eu sei quem ele é. É o que defendeu o André Aranha. Aranha contra a fake news da Mari Ferrer, exatamente. Ferrer, é. Então, a minha professora feminista teve que pagar os honorários sucumbenciais ao Dr. Gastão da Rosa, e ele, eu tenho certeza disso, me falou que faria isso, doou esse dinheiro aí pra algum lugar, ele disse que ia fazer doação pra luta anti-aborto, sei lá. O Dr. Gastão é muito rico, não precisa de dinheiro, né? Então, eu ganhei os 2 processos onde ela tentou dizer que eu havia difamado, caluniado com relação a tê-la enfrentado na justiça. E o juiz entendeu no meu primeiro processo, onde eu anexei provas documentais e também prova fonográfica, e agora eu vou abrir um parênteses para quem está nos assistindo. Você não precisa da autorização do seu professor para filmá-lo. Você precisa da autorização e você não pode, na verdade, pegar uma aula do seu professor e, digamos assim, se beneficiar, tentar vender aquele conteúdo intelectual, a imagem do professor, se beneficiar de alguma forma. Mas você tem todo o direito de realizar gravação ambiente para se proteger. Vamos supor, eu vim aqui para gravar esse podcast com você, vamos supor que você me oferecesse propina ou eu te oferecesse propina. Qualquer um de nós poderia estar usando seu celular para fazer uma gravação do ambiente e depois usar no processo. E o STF reconhece a prova fonográfica. Então, teve uma discussão gigante sobre isso, porque eu anexei no processo contra a minha professora uma gravação ambiente, eu gravei com o meu celular, de uma humilhação que eu sofri em sala de aula.
E até hoje se discute, nesse momento está sendo debatido no Congresso, a proibição ou não do uso de aparelho celular dentro da sala de aula. E se proibirem o aparelho celular, não tem problema. Você pode comprar um gravador no camelô e botar na sua mochila. Você tem o direito de gravar qualquer coisa, seja uma consulta médica, seja quando você vai colocar uma carta no correio. Quem nunca foi desaforado nos correios, né? Ou teve um problema nos correios, você pode gravar o atendimento dos correios. Ou você pode gravar o atendimento do aquele pessoal que vai na sua casa lá para ver se tem dengue. Você pode gravar, botar seu celular no bolso, gravar, porque alguma coisa errada pode acontecer ali, né? Então, você tem o direito de gravar, fazer uma gravação ambiente. E o juiz aceitou a minha prova fonográfica. Não houve contestação, inclusive da própria ré do processo, né? A professora que eu processei, em dizer que a gravação era falsa, nem em negar que ela havia feito aquelas coisas ali. A discussão foi outra, mas ninguém teve coragem de negar que aquilo aconteceu. E o juiz aceitou as provas, mas infelizmente eu discordo da decisão do judiciário, e acho que isso pode acontecer de uma forma saudável e respeitosa. Eu discordo da decisão do doutor André, que disse que eu assumi o risco de ser humilhada por ter as minhas convicções. Eu não acho que o professor pode humilhar o aluno. Caramba. Né? Mas enfim, né? E que nós... Mas a discussão parou... Começou na sala de aula porque viram o seu material na internet, falaram que você era conservadora e que você nem devia estar lá. Perfeitamente, eles disseram isso. Isso foi inclusive documentado. Mas e no dia aconteceu o quê? Quem que começou? É o seguinte, eu tive que apresentar um trabalho sobre por que São Tomás de Aquino era misógino. E eu me lembro que o professor Olavo de Carvalho, ele deu um conselho que eu não segui. Então aí você veja que você aprende com as suas burrices também. Ele deu um conselho: se você for para a universidade, você deve estudar mais do que seus professores e humilhá-los em sala de aula. Né? Se eles forem falar, por exemplo, o professor falava que constantemente que a Igreja Católica era misógina e fazia mal às mulheres. Ela propôs o tema de São Tomás de Aquino. Eu já chego lá. Então, eu deveria ter seguido o conselho do professor Olavo, que era enfrentar e humilhar os meus professores. Mas eu não tinha preparo suficiente para isso, eu não tinha estudado o tempo suficiente para conseguir fazer isso, e eu adotei uma postura subserviente, né? Ou seja, eu aceitei ser humilhada e pisada por aquela calhorda. Nunca faça isso na sua vida, mas enfim, eu aceitei, e aí foi uma merda, foi uma desgraça, porque eu fiquei os 6 meses apresentando trabalhos e eu me comportava intelectualmente como uma feminista. Se eu colocasse uma opinião conservadora em um artigo ou trabalho acadêmico, eu seria retalhada. Então, eu apresentei naquele dia um trabalho chamado... era um trabalho sobre por que São Tomás de Aquino era misógino. Eu apresentei esse trabalho mostrando aos colegas por que São Tomás de Aquino era misógino, com considerações a respeito de como as mulheres menstruadas eram tratadas, onde elas eram enterradas, etc. E esse era um capítulo de um livro chamado Eunucos por Amor ao Reino, de uma ex-freira católica que virou feminista. E eu apresentei esse trabalho e em nenhum momento eu contestei ou a autoridade da professora ou a autoridade da autora do texto. Eu prostituí a minha inteligência ali, literalmente, e falei o que eles queriam ouvir. Isso não foi suficiente. Não foi suficiente, entendeu? Porque se você abaixar as calças, vai aparecer sua bunda. Mas se você abaixar a sua calça, vai aparecer a bunda. Então não teve opção. Os caras viram que eu era fraca e vieram pra cima com tudo, né? Desde esse dia eu aprendi uma lição. Se você demonstrar que você é fraco, os caras vão te moer, né? E foi o que eles fizeram. Então eles me humilharam de toda forma ali. A gravação que eu coloquei eu chorei na aula, eu admito isso. Hoje eu não choro por nada, mas naquele dia eu chorei porque eram 15 contra 1. E não eram 15, né? Eram 15 mestrandos e uma professora doutora. Contra uma pessoa desavisada. Eu fui lá e apresentei o trabalho feminista. E aí os colegas, na gravação, é possível ouvir algumas coisas como, olha, eu não sei se existe alguma universidade conservadora, mas procura essa universidade e vá pra lá. Como assim? Mas essa universidade é pública, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu pagava impostos, meu pai pagava impostos, eu podia estar ali, eu passei naquele seletivo. Então os colegas, aí uma menina falou, olha, realmente eu admito, nós admitimos, ou seja, todos, o coletivo, que nós não vemos um conservador com bons olhos. Eu nunca citei o nome do Olavo de Carvalho na sala de aula, jamais, aliás, eu não falava nada, eu era uma muda, só ficava quieta, o que você pode ver que é muito difícil, né? E eles citaram o Olavo de Carvalho do nada, e também esse outro Olavo de Carvalho também, esse astrólogo. Tudo então, por causa dos vídeos. Eles reviraram a minha vida pessoal e despejaram aquilo naquela aula, se não me falha a memória, 23 de novembro de 2013. E aí, por fim, a professora disse que se eu concordava com o pensamento feminista, eu podia estar ali. Se eu não concordava, eu não devia estar matriculada na disciplina, na linha de pesquisa e no curso. Se você não concorda com uma concepção ideológica determinada, você não pode fazer parte do grupo de estudantes de uma universidade pública.
É uma confissão. E eu aleguei Entendi. tudo isso no processo. E falei muito sobre isso. E aí tem uma discussão sobre o direito de cátedra ou não, o que eu acho que não deve ser confundido com liberdade de expressão. Mas, enfim, o juiz, embora ele tenha acatado a minha prova documental e a prova fonográfica, os e-mails da professora, que antes de saber que eu era feminista, me mandou um e-mail elogiando, dizendo que eu era uma menina muito inteligente, que ia dar tudo certo, que com certeza o trabalho seria ótimo. E o e-mail depois, dizendo que ela havia recebido as denúncias e que aquilo que eu defendia era complicado. Eu pergunto o que era complicado, ela fala que é a minha concepção antifeminista. Tudo isso documentado, inclusive um documento assinado de próprio punho pela professora, onde ela dizia que não queria mais orientar o meu trabalho acadêmico em virtude das minhas opiniões pessoais expressas fora da academia. E nada disso foi substância pro doutor André despachar em meu favor, né? Ele considerou... Eu não tive prejuízo nenhum, como eu entrei com um processo na juizado especial e aleguei hipossuficiência, porque eu realmente era pobre, não tinha como pagar custas nenhuma. Como eu fiz tudo isso de uma forma hipossuficiente, eu não tive prejuízo nenhum. Eu perdi o processo, o juiz não me deu razão, mas nos 2 processos seguintes eu ganhei, a professora teve que pagar não só os honorários, como também as custas do processo. E se eu puder falar mais um minuto sobre isso, eu quero deixar isso recomendado. Um dos erros que eu acredito que o presidente Bolsonaro cometeu como político foi não ter processado as pessoas que o difamavam, que o injuriavam e caluniavam. Eu faço isso com todo mundo. E você que está nos assistindo aqui, seja, sei lá, Red Pill, seja lá o que você for. Você processa mesmo? Eu processo, todo mundo. Depois posso dar mais alguns exemplos. Mas processe as pessoas que cometem esse tipo de injustiça contra você. O judiciário, em boa medida, está aparelhado também, né? Existe aparelhamento judiciário. Mas ainda existem bons juízes, ainda existe fé na humanidade e ainda há razoabilidade. E até alguns dos meus processos foram julgados por juízes de esquerda e a razoabilidade era tanta que foi impossível negar ganho de causa, né? Então... eu gostaria de mencionar o que aconteceu comigo nesse caso para servir de inspiração para outras pessoas. Como eu não tinha dinheiro, realmente assim, R$0, pobre total, R$0, né? Eu não tinha como patrocinar um advogado ou coisa assim. Então, eu estudei direito por conta, que eu sou péssimo nisso até hoje, mas não sou muito boa nisso, mas eu mesmo escrevi minha petição inicial e protocolei no juizado especial, que eu vi que era o único lugar onde uma pessoa podia protocolar sua própria ação, né? Uhum. Então, eu estudei de novembro de 2013 a julho de 2016, 2 anos e meio, porque eu tinha uma vida muito corrida, dava 60 horas de aula, e fui escrevendo a minha peça e reunindo os documentos e protocolei esse processo sozinha, sem advogado, no juizado especial, na comarca de Chapecó. Ou seja, você pode fazer isso. E se você for pobre, você ainda não vai pagar as custas do processo. Você pode processar as pessoas. E mesmo que você se sinta sozinho, se você fizer alguma coisa, você será visto e alguém poderá te ajudar. Depois de eu ter tomado essa iniciativa sozinha, o Dr. Miguel Najib, que é procurador do Estado de São Paulo, apresentou ajuda, né? Ele era criador do programa Escola Sem Partido, que eu nem conhecia à época, mas depois passei a conhecer. E o próprio Dr. Gastão da Rosa Filho, que é o meu advogado, que é criminalista, que nem trabalha com processo civil, nesse caso, abriu uma exceção, se apresentou para me ajudar nessa questão. Eu não era deputada ainda, e ele nem tinha como saber que eu seria ou não. Ele é muito generoso, um homem muito bom, e me estendeu a mão. Então, eu sofri durante a minha vida, desde os 18 anos até hoje, uma perseguição reiterada da parte de mulheres feministas, e desde os 18 anos até hoje, eu recebi o apoio quase irrestrito de homens. Todo mundo que me ajudou foi homem. O partido, quem me colocou para dentro do PSL foi o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro. Quem me indicou para candidata foi meu chefe de gabinete, um homem, o Marquinhos. Quem me ajudou nos meus processos foi o procurador do Estado de São Paulo, o Dr. Miguel Najib, o Dr. Gastão. Sempre foram homens que me ajudaram no todo o meu processo, inclusive de emancipação, de independência financeira, seja lá o que for. Então, pra mim, essa conversa feminista, ela é muito insípida, é tenebrosa. E se faz mal pra mim, eu imagino que pode fazer mal pra outras meninas. Imagina quantas meninas a gente tem hoje com 12, 13, 14 anos que cresceram ouvindo que a outra metade da humanidade é inimiga a priori. Eu não posso contar com essa... Que coisa absurda. Eu não cresci imaginando que alguém fosse meu inimigo. Eu cresci num lar evangélico, meu pai me deu uma boa educação, eu sou muito grata pro meu pai, ao meu pai e à minha mãe.
E pra mim o mundo era um lugar de possibilidades. Eu não cresci achando que o mundo era um lugar de opressão e sectarismo. Eu cresci achando que o mundo era um lugar de oportunidades, até porque meu pai, embora fosse pobre, tentava oportunizar isso, como eu te disse, esportes, aula de idiomas e tudo mais. E eu imaginava, as pessoas estão no mundo, algumas podem me atrapalhar, outras podem me ajudar, mas não existe um conluio contra mim. E isso me possibilitou chegar mais longe. Agora você imagina como que tá a cabeça das nossas crianças ou adolescentes hoje, das nossas meninas, que desde os 4 anos, com a Lei Maria da Penha vai à escola, ficam ouvindo que homens, sejam seus pais ou seus futuros maridos, são seus inimigos a priori. É um negócio absurdo. Metade da humanidade vai me destruir, como é que eu vou ter força para encarar? Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas 3 meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 9394/96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo, que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnico administrativo, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.